Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho finalmente falar-vos de Witches. As Witches são um grupo de bruxinhas que apareceram originalmente em banda desenhada em abril de 2001. Na verdade, eu até já falei delas aqui no canal quando falei da recente série Fate the Winx Saga e mencionei algumas semelhanças com a história de Witches, e esse tipo de semelhanças chegou até a dar processo no início das duas histórias, não com a série na Netflix, mas das histórias Winx e Witches. Mas disso vamos falar mais à frente. O assunto principal deste vídeo é o facto de que neste mês de abril, neste mesmo ano de 2021, a revista Witch original completa 20 anos. E para comemorar esta data eu não poderia não vos trazer um vídeo a falar destas bruxinhas que afinal marcaram tanto a minha adolescência. É verdade, e se vocês têm aí idades nas casas dos 20, então também se devem lembrar delas. Eu conheci esta história ainda em miúda, na verdade eu ainda andava na primária, não me lembro bem, terceiro, quarto ano. E na altura a minha revista de regra era a revista da Barbie. Eu até já tinha visto a revista Witch lá ao lado, mas nunca me tinha despertado o interesse, nem sequer sabia sobre o que é que era. Inclusive o rapaz lá que estava a vender as revistas chegou-me a perguntar: olha, tens aqui, esta revista é sobre 5 amigas, não queres experimentar? E eu, fiel à Barbie, não experimentei. Mas entretanto, uma colega apareceu na escola com a primeira revista, que era uma como esta, e basicamente ficámos todas loucas. Então, como veem, foi a partir daqui, bem pequenininha, que começou toda uma saga que vocês podem contemplar aqui em cima. No entanto, na altura eu lembro-me que já não consegui apanhar a primeira e a segunda revistas. Eu tenho esta porque depois houve uma repetição e pudemos adquirir as que ainda não tínhamos, mas eu só comecei a comprar a partir da 3. Todas as revistas traziam brindes e alguns até bastante úteis, como fitas para o cabelo e ganchos, essas coisas assim. Esta, no caso, trazia, já não me lembro se era um colar ou uma pulseira com uma pedrinha com os vários símbolos. Aliás, com cada um dos símbolos, no caso a mim calhou-me o da Aileen, o do Lara, eu lembro-me, e depois perdi-o. Em Portugal, cada revista normal custava 2,95€, quase 3€. Acho que se percebe bem porque é que a minha mãe não gostava muito que eu gastasse dinheiro nisto. Porque depois ainda tínhamos as revistas especiais, que eram à volta de 5€ por revista, os diários e livros vários e tudo mais, que eu vou falar mais à frente. Tínhamos os calendários que eram para aí 13€. E quem sustentava este meu vício muitas das vezes era o meu pai ou então eu, que iria juntando assim umas moedinhas para comprar as minhas revistas Witch. Esta revista nasceu então em Itália, com o roteiro de Elisabetta Agnone, que a propósito é muito simpática no Instagram e se vocês tentarem contactá-la, provavelmente ela vai responder. E fantásticos desenhos de Alessandro Barbucci, que também é muito presente no Instagram, Donald Sofriti, Barbara Canepa e Mara Damiani. A história acompanha essencialmente 5 amigas: Will, Irma, Tarani, Cornelia e Aileen, que, como vocês já estão a reparar, as iniciais do nome fazem a palavra Witch, bruxa em inglês. Estas 5 amigas, sendo então escolhidas pelo Conselho de Kandrokar para serem as guardiãs de vários mundos mágicos, receberam cada uma um poder mágico ligado aos elementos da natureza. E assim, a Will ficou com um papel mais de líder, sendo a guardiã do coração de Kandrakar e tendo um poder de energia. A Irma controlava a água, a Tarani o fogo, a Cornelia a terra e a Aileen controlava o ar. Inicialmente estavam previstas apenas 12 edições, mas na verdade esta revista fez tanto sucesso que se venderam bastantes mais. A revista original, por exemplo, chegou à edição 162, sendo encerrada em 2012. Curiosamente, e apesar de ter sido vendida em vários países e traduzida para mais de 20 línguas, não foi vendida no Japão. Em vez disso, foi feito um mangá inspirado na história, com desenhos próprios então de um mangá. Entre 2004 e 2006, a história passou dos quadradinhos para a televisão, tendo 2 temporadas completas, e eu lembro-me que na altura, como qualquer fanzaça, eu estava ansiosa para ver as minhas Witches na televisão, mas depois fiquei assim um bocadinho desiludida, porque as diferenças com a história original eram bastantes. Mas
ao fim e ao cabo, até foi um desenho que eu gostei. A primeira parte da história nas revistas gira então muito à volta de conhecerem os seus poderes e de terem de lidar então com este novo desafio para o qual foram escolhidas sem ter tido qualquer voto na matéria e com a implicância que tudo isso tinha nas suas vidas pessoais. Quer com as suas famílias, que não faziam ideia sobre tudo isto de magia, com amigos, namorados e mesmo enquanto grupo, porque ao início nem todas já se conheciam bem e os feitios eram muito diferentes. Enquanto vão tendo de combater vilões como Phobos, que era um ditador de Meridian, um dos mundos mágicos que elas tinham de proteger, e Nerissa, a anterior guardiã do coração de Kandrakar, a história também aborda todos os temas adolescentes normais, o que torna fácil uma Ana Rita de 13 anos de se identificar. Para além da banda desenhada, a revista trazia depois muitas outras coisas típicas de uma revista adolescente. Tínhamos testes, tínhamos cartas para as witches, tínhamos segmentos de moda. Lembro-me que tinha este conjunto todo. E também coisas mais esotéricas que na altura estavam em alta também pela crescente fama de Harry Potter. E como eu falei no início, isto depois foi uma crescente em produtos, tínhamos as revistas, tínhamos os calendários, tínhamos os diários, tínhamos livros vários, como por exemplo este tipo de livros que no caso é 100 bruxarias para conhecer os rapazes, muito útil. No caso, também cheguei a ter estes, 100 bruxarias para lidar com os pais, também muito útil na altura, e 100 bruxarias para te divertir em férias. E havia imensas coisas deste tipo. A certa altura também começaram a lançar este tipo de edições em que a capa é dura e compila aqui várias revistas. Este, no caso, era o primeiro. E compila uma revista em que conta histórias de um ano antes das witches se conhecerem umas às outras e ainda a primeira e segundas revistas. Aqui. Para além destas coisas ainda chegou a haver material escolar, mochilas, imensas coisas de merchandising da Witch. Abordando então o início da polémica entre o Witch e o Winx, primeiramente temos os nomes que têm o seu quê de semelhante e para o Witch desde o início nos dão um argumento para ter este nome, para o Winx acho que nunca nos chegaram realmente a dar. Inclusive também devido a esta semelhança de nomes já há ainda muita gente que hoje confunde as duas histórias e a polémica prende-se com o facto da detentora dos direitos das Witch, a nossa conhecida Disney, ter acusado a produção da animação de Winx como plágio. Pessoalmente, se vocês forem ver algumas produções do estúdio Rainbow, que é o estúdio que, em conjunto com a Nickelodeon, produziu Winx, eles têm algumas histórias com este tipo de narrativa, por isso se calhar nem era plágio e era só mesmo falta de imaginação. Mas a Disney foi para a frente com este processo. No entanto, Eugenio Straffi, que foi quem criou as Winx, conseguiu comprovar que o episódio piloto da série estava a ser produzido já em 2000, antes da revista ser lançada, por isso, parará, a Disney, a grandalhona, perdeu o processo. Para ainda melhorar a picardia, Straffi chegou a alegar que para ele era até um motivo de orgulho ganhar um processo contra uma empresa tão grande como era a Disney. Infelizmente para mim e para muitos, a revista foi perdendo popularidade e então deixando de vender. Em Portugal não sei exatamente até que edição é que a revista Witch vendeu, mas no Brasil ela foi até à edição 95 e a esta altura foi também este um dos motivos pela baixa de vendas, a revista já estava a perder qualidade. Os brindes já começavam a repetir-se e mesmo a nível de grafismo a coisa já estava a ficar um pouco desleixada. Foi realmente uma pena porque não só era uma revista com uma história esteticamente bonita, os cenários dos vários mundos eram mesmo muito bonitos e muito bem desenhados. Até as personagens não humanas eram muito imaginativas e era tudo muito bonitinho, muito esteticamente bonito. Muitas vezes com um tom sombrio leve, mas próprio de uma história de bruxinhas. E a própria história era fascinante, reunindo em harmonia magia e vida cotidiana. Sempre então com aqueles pozinhos de algo sombrio, muito ao estilo do que nós vimos então na saga Fate.
Mas para quem cá em Portugal ainda hoje sente assim aquele desgosto de não ter sabido mais sobre as nossas 5 amiguinhas bruxas, trago uma grande notícia sobre uma grande plataforma. Eu já conheço esta plataforma há alguns anos porque na verdade andava à procura de algo do género, mas há um grupinho de meninas brasileiras que de há uns anos para cá se tem dedicado não só a reunir numa só plataforma todas as revistas Witch em português, neste caso do Brasil, mas também traduziram e continuam ainda hoje a traduzir todas as edições que já não saíram nem em Portugal nem no Brasil e que já só saíram em Itália. Por isso, para a alegria de todos nós, podemos ler e saber como é que a história terminou. E acreditem, vindo de quem já leu, ainda há várias coisas para nos surpreendermos. Este vídeo fica então por aqui, espero que tenham gostado, que finalmente vos tenha trazido este assunto. Acreditem que eu controlei-me bastante para vos contar tudo de uma maneira assim muito básica, porque senão eu iria entusiasmar-me e dizer-vos todos os pormenores da história. Se quiserem saber mais sobre a comemoração destes 20 anos das Witch, então eu recomendo que fiquem atentos às redes sociais dos intervenientes. Eu sei que, por exemplo, o Barbucci tem colocado alguns desenhos referentes à saga no seu Instagram. Já sabem, sigam-me nas redes sociais, vejam os outros vídeos e se quiserem que eu traga mais vídeos sobre o Witch, então é só dizerem aqui nos comentários. Como provocação final, eu quero perguntar-vos qual é que acham que era a Witch que eu escolhia ser sempre que eu e as minhas amigas brincávamos às Witch. O vídeo fica por aqui, muitos beijinhos e tchau!